Obrigado ao grupo de louvor. Linda canção, não é mesmo, igreja? Convidar o pastor Egberto. Próxima mensagem hoje é com o pastor Egberto. Chamá-lo. Mas antes dele chegar, vamos orar pela vida do nosso pastor? Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu aqui te agradeço pelos hinos que aqui foram entoados. Também te peço, Pai, pela mensagem que será traga pelo pastor Egberto. Sensibiliza os nossos corações e a todos que possam ouvir e sensibilizar para que um dia também possa ser salvo, como um dia também fomos, Senhor. Obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ok, muito obrigado, irmão Arivaldo. Muito boa noite a todos. Saúde a todos com a graça, com a paz que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite, tantos que irmãos que estão conosco, quantos que nos visitam também nessa noite. Sejam muito bem-vindos, que Deus esteja falando muito ao seu coração e ao coração de cada um de nós aqui. Também louvamos a Deus pela vida dos que estão conosco a partir de casa, quer seja pela internet, pela Rádio Seara. Nosso desejo é que Deus também esteja falando ao coração de cada um. Convido você então a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. No domingo passado, aliás, no final de semana passado, nossa igreja vivenciou um tempo muito bom naquilo que foi o despertamento missionário. Tivemos o pastor Rubens aqui e mesmo diante de vários desafios de saúde da esposa dele e também da própria saúde dele mesmo, então foi bem desafiador, mas Deus graciosamente falou muito ao nosso coração aqui no domingo passado, amém? Fomos despertados de fato quanto à missão de Deus e se envolver com essa questão da missão, conclamar uma igreja a fazer aquilo que de fato é o mais importante do que Deus deixou para a sua igreja, que é glorificar o seu nome através do nome de Cristo sendo proclamado às nações. Eu penso que é algo que de fato Satanás não se agrada e ele vai querer realmente conturbar as situações para que isso não aconteça, para que nós percamos o foco daquilo que é o principal e começamos a discutir sobre coisas secundárias, coisas que não são tão importantes, que não são prioridades para o reino nem para o rei. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas tivemos então o despertamento missionário e eu orando a Deus sobre o que tratar sobre um pós-momento daquele, né? O que falar sobre depois de um momento onde Deus esteve nos despertando para envolvermos com missões, com evangelismo. O que Deus quer então para o seu povo? O que Deus quer então para a minha vida? Muito obrigado, Rian, pela água. E será que Ele quer que eu continuasse a falar sobre isso? E eu pensei que não, foi muito bem tratado sobre isso. E eu confesso então que eu fui direcionado a um texto nas minhas leituras, e está nesse texto de Marcos capítulo 6, e nesse texto de Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 42, aliás, ao 52, tem uma expressão que chamou muito a atenção do meu coração, e eu pude meditar mais sobre isso, então estudar sobre isso, e quero então partilhar com os irmãos algo que Deus me trouxe a partir desse texto. Porque, como eu disse no domingo passado, se nós não fomos despertados, pelo menos desafiados nós fomos. Deus nos desafiou muito. E o que falta às vezes é uma resposta positiva nossa. E por que às vezes isso não acontece? Muitas vezes. E eu penso que é porque muitas vezes o nosso coração está às vezes endurecido em relação às coisas de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Corações endurecidos, porque corações endurecidos tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com cristão e com não cristão, tem a ver com todos. Então eu quero que você
Fique bem atento ao texto de Marcos capítulo 6, versículo 45 ao 52, que diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedidos, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrorizados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Você já pode parar para pensar nessas palavras de Jesus, quando eles estavam atônitos com a vinda de Jesus ao encontro deles andando sobre o mar? Eles pensaram que era um fantasma. Olha o que Jesus diz. Vamos repetir juntos as palavras de Jesus? Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido, olhe bem, o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Eu quero repetir o que Marcos trata nessa narrativa. Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. A partir desse texto, então, quero falar sobre isso, corações endurecidos. E vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele que esteja falando conosco. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua bondade, misericórdia e graça sobre nossa vida. Obrigado, Senhor, por sua graça que há na pessoa de Jesus Cristo, e por meio do seu Santo Espírito, o Senhor falou ao nosso coração um dia, e o Senhor nos levou a crermos em Jesus, e o Senhor transformou a nossa vida, o Senhor gerou em nós um novo nascimento. Espiritualmente somos novas criaturas, ó Pai. Aqueles que já creram, já experimentam dos benefícios da salvação, da regeneração, da filiação ao Senhor por meio de Jesus. Mas, Senhor, tem pessoas talvez que ainda estão com seu coração endurecidos por não terem experimentado essa maravilhosa graça atingindo seus corações. E tanto a estes nós rogamos que o Senhor esteja falando nessa noite, quanto a nós que já cremos e porventura no decorrer da caminhada o coração veio a endurecer, que o Senhor também da mesma forma esteja agindo graciosamente, trabalhando em nosso coração. Eu peço sua bênção sobre o que vamos abordar aqui nesta noite à luz da sua palavra. Fale conosco, Senhor, trabalhe no nosso coração. É o que eu lhe peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Corações endurecidos. Os que estão com Jesus no barco são seus discípulos, homens a quem Jesus chamou, pessoas a quem ele foi passando, estavam no seu dia a dia, vivenciando a vida comum do dia a dia. Ele foi chamando para ser seguidor de Jesus. E Jesus foi então se revelando a eles como Messias, como aquele vindo da parte de Deus para realizar a obra redentora, o Salvador. Ele foi mostrando isso através de sinais, de milagres, de prodígios. Mas mesmo eles vendo o que Jesus fazia, diz o texto, então, nesse versículo 52, que o coração deles ainda estava endurecido. Por isso eles não compreendiam bem o que Jesus fazia. O motivo deles não estarem compreendendo o que Jesus fazia, esse versículo 52, Marcos nos diz que é por conta da dureza de coração deles. Então, você fica atento a essa questão de que eles presenciaram vários milagres extraordinários da parte de Deus por meio de Jesus Cristo. Mas mesmo assim, o coração deles ainda estava insensível, incrédulos. E é exatamente o que nós vamos ver aqui a partir desse texto. Os discípulos, após testemunharem um milagre fantástico, a multiplicação dos pães. Marcos capítulo 6, então, fala disso.
No versículo 30 em diante, na narrativa de Marcos, vai falar da multiplicação dos pães. Jesus estava com uma multidão que tinha rodeado ali no mar para estar com eles. E aí aquela multidão caiu à tarde, estavam todos lá, e aí os discípulos chegam para Jesus mandando ele despedir as multidões. Não, manda o povo para casa, porque está ficando tarde, nós não temos como alimentar esse povo. E aí Jesus vai perguntar: o que vocês têm aí? E a partir do que eles tinham, chega um jovem que tem lá 5 pães, 2 peixes, e Jesus toma aquilo, multiplica e alimenta toda aquela multidão de maneira que sobrou alimento. Que milagre, né? Você talvez não fique impactado com isso porque você não estava lá. Mas se você estivesse lá com fome, à tardinha, ali já cansado, com fome, e visse a partir de 5 pães e 2 peixes Jesus alimentar toda uma multidão, você também ficaria maravilhado com esse feito. Os discípulos ficaram. Eles ficaram maravilhados com o que Jesus fez. O texto diz que depois disso, depois dele ter multiplicado pães e peixes, o versículo 44 vai informar no capítulo 6 que os que comeram dos pães eram 5.000 homens. 5.000 homens foram alimentados. Diz o texto então no nosso texto de hoje, logo a seguir, Marcos na sua narrativa tem um propósito de ligar uma coisa com a outra. Logo a seguir, em seguida, depois de Jesus ter multiplicado pães e peixes, alimentado aquela multidão, Jesus então vai compelir os discípulos. A ideia é que ele conclama os discípulos a voltar para o barco, embarcar e voltar para o outro lado, a Betsaida, retornarem para Betsaida, versículo 45, enquanto ele despedia as multidões. Diz o texto, versículo 46, que tendo despedido os discípulos, subiu ao monte para orar. Jesus manda os discípulos dele voltar, tomar o barco e retornar para Betsaida, conversa com a multidão, alimentou a multidão, tem um tempo com ela, despede a multidão, e aí ele vai subir para um ponto alto que dava para ver o mar da Galileia ali, um ponto alto onde ele podia estar a sós, para ter um momento de intimidade com Deus, de oração com o Pai. No versículo 47 diz então: ao cair da tarde, era de tardezinha já, o sol se pondo, estava já o barco em que os discípulos tinham entrado, já estava longe, no meio do mar, estava distante já. Diz o texto que Jesus, e ele é Jesus, estava sozinho em terra. Imagine então a cena: os discípulos no barco, no meio do mar, Jesus lá em cima no monte para orar, e aí ele está avistando os seus discípulos no barco. Diz o versículo 48 que vendo-os em dificuldade, e eu acho muito interessante essa expressão. Os discípulos estavam em dificuldade, mas Jesus estava vendo, ele viu as nossas dificuldades. E ele diz o texto seguinte, Marcos continua a narrativa dizendo o seguinte: vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite. O judeu dividia a noite em vigílias de 3 em 3 horas. De 6 às 9, primeira vigília. De 9 à meia-noite, segunda vigília. De meia-noite às 3, a terceira vigília. De 3 da manhã às 6 da manhã, 4ª vigília. E já estava na 4ª vigília, ou seja, já era de 3 da manhã em diante. Algo estava acontecendo ali. Os discípulos estavam numa tempestade em alto mar. Diz o texto, versículo 48, que por volta da 4ª vigília da noite veio ter com eles. Os discípulos tinham entrado naquele barco e ido para o mar, em alto mar. O mar é um lago, um grande lago, mas que tinha características marítimas, por conta do que Jesus mandou. Foi ele que compeliu eles, foi ele que mandou eles irem, e eles obedeceram, foram. Obedecer a Jesus não significa dizer que não vai vir vento contrário, que não vai ter tempestade, viu? Mas Jesus estava vendo. E eu acho muito interessante essa expressão, que ele foi ter com eles. No meio daquela dificuldade, daquela tempestade que eles estavam passando, Jesus foi ao encontro deles. Ele mandou eles irem, eles foram, obedeceram. Veio a tempestade, o vento estava forte, contrário, estava meio tumultuado. Mas Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. E ele foi andando sobre o mar. Diz o texto que ele queria tomar a dianteira, ele foi andando sobre as águas para passar um pouco à frente de onde o barco estava indo, para encontrá-los.
Mas diz o texto no versículo 49, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram ser um fantasma e gritaram. Lá era um mar onde acontecia muitas pescas. Muitos pescadores pescavam ali, naquele mar. E você já ouviu falar que todo pescador tem história, né? Então, quando eles viam algumas coisas, luzes, algumas coisas, sempre tinha uma história de que tinham fantasmas. Eram fantasmas que apareciam no mar da Galileia, de pessoas que foram pescar nos seus barcos e naufragaram e morreram. E tinha aquela história de que corria um boato de que tinham fantasmas que apareciam periodicamente. Então eles achavam ser mais um fantasma. Olha aí, realmente parece que os pescadores tinham razão, está ali, estou vendo um fantasma. Só que não era um fantasma, era Jesus que estava vindo ao encontro deles. Eles gritam, ficam atemorizados. Versículo 50 diz: pois todos ficaram aterrados à vista dele, de verem Jesus, aquela pessoa vindo ao encontro deles. Aí logo falou-lhes Jesus e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ele trata do ânimo dos seus discípulos naquela situação de turbulência em alto mar. Ele diz: tenham bom ânimo, sou eu. A expressão sou eu ali era uma expressão que Jesus usa em alguns momentos, e aqui é mais uma vez usada por ele, quando dizendo sou eu, é o grande eu sou, é o Deus Todo-Poderoso, sou eu, Jesus, o Deus encarnado. Não temam. Eu acho muito interessante as palavras de Jesus nesse momento de turbulência. Tenha bom ânimo, sou eu, sou Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Não temam. Diz o texto então que subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. A narrativa de Mateus sobre esse texto conta mais detalhes, viu? Conta também que nessa situação aqui Pedro questionou: é o Senhor mesmo? Se for o Senhor, me mande eu encontrar com o Senhor. E ele diz: vem. E Pedro também andou sobre as águas nesse dia aqui. Mas naquele momento turbulento, Jesus entra no barco e Jesus dá ordem ao mar, e o mar se acalma. Marcos não dá muitos detalhes, porque o foco de Marcos parece não ser nos detalhes aqui, e é um evangelho mais resumido mesmo. Mas Mateus trouxe mais detalhes a essa situação aqui. Mas a verdade é que Jesus acalma o mar. Aquele mar tempestuoso, com ventos fortes, contrário, Jesus dá ordem e tudo se acalma, vira piscina. Pois em mar calmo, água calma, tranquila. Jesus agora está no barco com eles. E Marcos relata que eles ficaram atônitos, final do versículo 51. Por quê? O versículo 52 nos diz, que é o texto aqui: porque não haviam compreendido o milagre. E não foi o milagre do vento acalmar e a tempestade cessar e o mar ficar calmo. O que eles não haviam compreendido ainda era o milagre dos pães. Era o milagre de Jesus ter multiplicado aqueles 5 pães e 2 peixes. Marcos diz isso. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães. E já tinham experimentado só dos pães até ali 2 grandes milagres: a multiplicação dos pães e peixes e Jesus acalmar aquela tempestade. Mas tinha um outro milagre também grande ali: Jesus andando sobre as águas. Nada disso foi suficiente para que os discípulos compreendessem as coisas a respeito de Jesus. Mas Marcos diz, ele solta o porquê. Eles não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava o quê? Endurecido. Terminei o texto, mas concluí a minha introdução da mensagem. Meus queridos irmãos, muitos descrentes estão com o coração endurecido por conta de ser uma questão do estado do coração. Mas tem pessoas que foram chamadas por Cristo, são seguidores de Cristo, são discípulos de Cristo, e se deixaram com o decorrer do tempo o coração também ficarem endurecidos. E aí é um aspecto gradativo. Então, quando falarmos de dureza de coração, tem 2 aspectos. O aspecto do estado do ser humano. Naturalmente, o ser humano já possui um coração endurecido em relação a Deus. Nós vamos ver isso. Mas também tem pessoas que passaram pelo processo da conversão.
conheceram a Cristo, tiveram seus corações transformados, mas gradativamente se deixaram o coração endurecer. Por isso eu digo que a mensagem é para todos aqui, cristãos, não cristãos, se você é crente ou não é crente. Deus quer trabalhar o coração endurecido em todos os aspectos. Mas eu quero começar então pelo aspecto do estado da conversão, porque, como eu disse, muitos descrentes permanecem com o coração fechados à voz de Deus. Mas muitos cristãos também perderam a sensibilidade espiritual de ouvir a palavra e serem tocados por ela e decidirem obedecer a palavra de Deus. Sobre a questão do estado, tem a questão da conversão. E eu queria que você abrisse sua Bíblia para Ezequiel, capítulo 36. Livro do profeta Ezequiel. No capítulo 36 de Ezequiel, está sendo abordado aqui, por meio do profeta, Deus tratando com Israel, seu povo. Deus está restaurando Israel ao seu relacionamento com Deus. E olha o que ele diz então, no versículo 26 do capítulo 36 de Ezequiel. E fique atento a isso, das palavras de Deus aqui. Dar-vos-ei coração o quê? Novo. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Olhe bem, tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sabe o que é isso? Conversão. Era a conversão do povo de Deus, a se voltar para Deus. Eu acho muito interessante essa palavra aqui. Eu tirarei o coração de pedra e porei um coração de carne. E as palavras aqui são de Deus, e quem vai fazer isso, quem tem o poder de fazer isso, é Deus. Mas então ele diz que tirarei o coração de pedra. Você já consegue imaginar a figura do seu coração como uma pedra dura? É assim o coração da pessoa sem Deus, que ainda não reconheceu a Deus. Essa pessoa precisa de conversão. E aí, versículo 26 diz assim: dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo. Isso é conversão. Foi o que aconteceu também conosco. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz que se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, eis que se fizeram novas. É uma nova pessoa, um novo coração, uma pessoa regenerada espiritualmente. Mas lembra, antes o coração era de pedra. É a condição do ser humano, por conta do pecado. Gênesis capítulo 3 vai mostrar a queda da humanidade. O ser humano criado por Deus, Adão, tinha relacionamento com Deus, intimidade com Deus, tinha um relacionamento com seu Criador. Bom relacionamento com Eva, sua esposa, nada de problema, nada de conflito, nada de DR. Tudo bem entre o homem e Deus, e tudo bem entre o homem e a sua esposa, Eva. Tranquilo, tudo harmônico. Capítulo 3 entra o pecado no mundo. E o pecado é a desobediência a Deus. E Paulo vai dizer no capítulo 5 de Romanos que o pecado se estendeu a toda a raça humana. Capítulo 3 ele tinha dito de Romanos que, versículo 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Com o problema do pecado, todo ser humano está separado de Deus. O coração de pedra é porque o ser humano já nasce com essa questão da natureza pecaminosa, o seu coração é endurecido em relação a Deus. Imagine Deus aqui, e o homem então está de costas para Deus agora. Ele não está se relacionando com Deus, ele está separado de Deus. Ele vive para ele mesmo, fazendo as próprias vontades da carne, dos pensamentos. Ele não tem relação com Deus. É assim a condição do ser humano, é o estado do ser humano, morto nos seus delitos e pecados, como Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. É o coração de pedra. Mas aí Deus vem com seu Santo Espírito, age naquele coração, convencendo esse ser humano do pecado, da justiça, do juízo, do pecado de não crer em Cristo. E aí ele faz um transplante. Ele tira aquele coração duro de pedra e coloca agora um coração de carne, que é como Deus projetou para ser. Isso é a conversão. É o ser humano que antes estava de costas para Deus, o Espírito Santo toca, e agora esse agora passa a ter um relacionamento com Deus.
A condição do ser humano, por conta do pecado, é de um coração de pedra. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Versículo 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Qual é o problema da humanidade? Pecado. É o pecado que separa o homem de Deus, que faz com que o ser humano nasça com a sua natureza pecaminosa e já tenha, portanto, o seu coração endurecido, pois está separado do seu Criador. Mas Deus é um Deus bondoso, gracioso, enviou seu Filho Jesus Cristo para resolver o problema do pecado. E por meio do Espírito Santo ele convence então esse ser humano da sua condição de estar agora em rebeldia contra Deus, e ele então transforma esse coração. E faz agora com que aquele ser humano possa ter relacionamento com Deus. Faz o transplante, tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne. Lembra do que eu disse? De acordo com o que Deus planejou para ser. Um coração agora que tem vida, que pulsa num relacionamento com Deus, que agora pode se relacionar com seu Criador por meio da sua graça, que é na pessoa de Jesus Cristo. Mas alguns, mesmo Deus tendo feito essa transformação, tirado o coração de pedra e colocado um coração de carne, parece que com o tempo, e aí eu começo a imaginar essa cena, de um coração que está lá, que pulsa, que agora foi regenerado do jeito que Deus planejou para ser, mas algumas coisas foram acontecendo e foi criando meio que uma crosta nesse coração, e esse coração ainda pulsa, mas está um pouco endurecido. E a partir disso eu quero falar sobre que corações endurecidos, quer sejam de não crentes ou de crentes, só encontram restauração dentro do arrependimento diante de Deus. Corações endurecidos, quer seja de cristãos ou de não cristãos, só encontram restauração no arrependimento genuíno diante de Deus. E como então nós vamos poder identificar, superar essa questão da dureza de coração? E aí eu quero abordar 3 pontos aqui: a percepção do coração endurecido, a motivação do coração endurecido e a solução para o coração endurecido. 3 coisas fáceis de você fixar: percepção, motivação e solução. Primeiro, a percepção. A ideia de reconhecer o coração endurecido. Como é que nós percebemos a dureza de coração em nós mesmos? Marcos 6, então, 52, diz o texto na narrativa de Marcos que eles, os discípulos, mesmo depois de ver o milagre da multiplicação dos pães, mesmo de ver Jesus andando sobre as águas, mesmo depois de ver Jesus acalmando aquela tempestade, diz que eles ainda não tinham compreendido o milagre da multiplicação dos pães, porque o coração deles estava endurecido. O verbo endurecido aqui, na língua grega, vai indicar uma resistência à compreensão dentro de um aspecto espiritual. O coração endurecido impede de nós percebermos aspectos espirituais da parte de Deus. Eles viram milagres, mas precisavam ser trabalhados no seu interior, no seu coração. Em geral, milagres não são suficientes para trabalhar o coração do ser humano. Eles tinham visto milagres da parte de Cristo, mas o coração deles continuavam endurecidos. Os discípulos, então, que eram judeus, eles já eram familiarizados com essa questão de sinais, de milagres, mas isso só tornava o problema do coração endurecido ainda mais grave. Mas o coração endurecido, ele tem relação com algumas coisas. Primeiro, tem relação com a fé. Coração endurecido é resultado de incredulidade, em algum nível. Se você já creu em Cristo, eu não estou dizendo que você não crê nele como seu Salvador, mas algum aspecto de incredulidade está tomando conta do seu coração. Marcos capítulo 16, eu estou no mesmo evangelho, então, no capítulo 16 de Marcos, aí Jesus
multiplicou pães, andou sobre as águas, acalmou a tempestade. O coração deles ainda estava endurecido, eles não tinham entendido o milagre dos pães. Mas aí Jesus continua operando sinais, milagres, mostrando ser Ele o Cristo, morreu na cruz, ressuscitou. Jesus aqui em Marcos capítulo 16 está ressuscitado. Olha o que diz o versículo 14 de Marcos 16. Finalmente apareceu Jesus, ressurreto, a quem? Aos 11, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e o quê? O quê? Dureza de coração. Por quê? Porque não deram crédito aos que tinham visto ressuscitados. Se você estava espantado dos discípulos terem visto a multiplicação dos pães e ainda estarem com o coração endurecidos, agora eles veem Cristo ressurreto. Disseram para eles já que Cristo tinha ressuscitado. Jesus, quando aparece para eles, vai censurar a incredulidade e dureza de coração. Essa expressão incredulidade e dureza de coração, esse I aqui é um I aditivo, ele soma aqui. A incredulidade e a dureza de coração estão muito correlacionadas. E você pode perceber pela narrativa que Marcos faz quando ele diz porque não deram crédito, não creram, não acreditaram que realmente Jesus tinha ressuscitado. Irmãos, nós temos que olhar para nós e ver qual é a área que nós temos sido duros de coração porque estamos incrédulos ainda em relação a Deus com algumas coisas. Não estou falando da necessidade de você não crer que Ele é o seu salvador pessoal, mas talvez você está com o coração endurecido e já está incrédulo e que Deus pode transformar o seu coração, que Deus pode mudar o seu coração. Você acha que já está tão endurecido que o poder de Deus já não é suficiente para nos transformar. Isso não é verdade. Não falta poder em Deus para transformar qualquer coração. Mais difícil era tirar o de pedra e colocar um de carne. Ele já fez. Ele já fez isso com você. Se você já creu, você já teve essa transformação, você já é um convertido. Então, se tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne, ele já fez. Trabalhar nesse coração de novo, que agora está endurecido, para que ele volte a pulsar de novo num relacionamento com Deus, não é difícil para Deus. E não lhe faltaria poder. Então tem um aspecto de credulidade. Não há situação que o seu coração esteja que Deus não possa trabalhar. A incredulidade, meus irmãos, ela gera uma frieza relacional. Hebreus capítulo 3, então, o autor de Hebreus, escrevendo a cristãos, em Hebreus capítulo 13, diz o seguinte, versículo 2 diz o seguinte. Hebreus 3, versículo 12 diz assim: tende cuidado, irmãos. Interessante isso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? De incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Ele está falando para a igreja, para cristãos. Tenham cuidado, irmãos. Nós, como cristãos, devemos ter cuidado para que não aconteça. Ele usa uma expressão que é: jamais aconteça ao ver entre vós, de qualquer de vós, perverso coração de incredulidade. Talvez nós já cremos em Jesus como Salvador, mas não cremos que Ele é poderoso para trabalhar em nossa vida, moldar o nosso caráter, o caráter de Cristo. Nós estamos olhando para nós mesmos e vendo que ainda temos a nossa natureza pecaminosa. Nós temos olhado para nós mesmos e vendo ainda a nossa dificuldade em obedecer a Deus e achamos: isso aqui Deus não vai trabalhar não. Saiba que Ele é poderoso para trabalhar em qualquer coração. Se Ele trabalhou no nosso coração quando ainda não o conhecíamos, agora como filhos é que Ele tem prazer em trabalhar, meus irmãos. Agora como filhos é que Ele tem desejo de trabalhar no nosso coração e não lhe falta poder para isso. E quando achamos que Ele não pode trabalhar em nosso coração, tem raiz de incredulidade em nosso coração.
Então, testemunhar milagres sem meditar sobre os propósitos de Deus pode impedir de nós experimentarmos mais do agir de Deus. Êxodo capítulo 7 até o capítulo 10 vai contar a história de Faraó. E Faraó está com seu coração endurecido, mesmo diante de tudo que Deus está fazendo. Por isso nós devemos então examinar o nosso coração. E a pergunta é: tem havido alguma resistência do nosso coração a obedecermos a palavra de Deus? Tem havido resistência em nosso coração em relação a orarmos a Deus, a nos relacionarmos com Ele? E aí, cristãos, tem um alerta para nós. A autoavaliação deve estar constante em nossa vida. Como é que está o nosso coração? E aí, se você ainda não é um cristão, há um chamado de Deus para você abrir o seu coração para Jesus Cristo transformar o seu coração, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. A questão da percepção, como eu disse, tem o aspecto do estado do ser humano sem Deus, sem conhecer a Deus, é um coração já de pedra. Mas tem um aspecto de pessoas que já foram convertidas, retirado o coração de pedra, colocado o coração de carne, mas se deixaram gradativamente com que o coração endurecesse. E aí cabe o que é dito lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, meu irmão, para que ele não vá gradativamente endurecendo. Primeiro, a percepção do coração endurecido. É uma coisa que eu e você temos que olhar e ver como é que está o nosso coração. Segunda coisa é a motivação. E aí entra o compreendendo o coração endurecido. Ou seja, quais são os fatores que conduzem uma pessoa à dureza espiritual? Marcos aqui tinha falado que os discípulos estavam cansados. Capítulo 6, então, ele mostra que os discípulos estavam agitados, indo de um lado para o outro. Versículo 30 do capítulo 6. Olhe comigo aí, capítulo 6, versículo 30. Estou no mesmo texto que nós extraímos o texto, do versículo 52. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Os discípulos tinham recebido de Jesus um comissionamento para saírem de dois em dois, anunciando o reino de Deus, conclamando as pessoas ao arrependimento. Deu autoridade a eles, eles saíram, pregaram, expulsaram demônio, curaram pessoas, estavam bem agitados, voltam para Jesus prestando um relatório. E eles disseram: Senhor, até o demônio se submete à nossa palavra. Estavam tudo animados pelo que estavam fazendo, mas estavam num ativismo muito grande. Diz o versículo 31, olha o que diz: eis que lhes disse. Preste atenção, relatório dos discípulos, relatório bom. Eles falaram para Jesus tudo o que eles tinham feito e ensinado, estavam fazendo muita coisa. Palavra de Jesus: vinde repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Palavra de Jesus. A narrativa de Marcos diz o porquê que Jesus diz isso. Porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Os discípulos tinham entrado no ativismo. Jesus mandou eles fazer alguma coisa, mas eles fizeram na perspectiva deles tão bem, que voltaram tão alegres. Mas Jesus diz: venham para cá, venham repousar um pouco. E Marcos diz que é porque eles estavam tão envolvidos com o que eles estavam fazendo, que não tinham tempo nem para comer. Quando Jesus chama os discípulos para um lugar à parte, para descansar, é porque eles estavam o quê? Cansados. E cuidado com a dureza de coração, fruto de muita atividade. Meus irmãos, os discípulos estavam cansados. Depois disso vai acontecer a questão dos milagres. Mas nem o que eles estavam fazendo, nem o que eles viram Jesus fazer, impediu do coração deles estar como?
endurecidos. É importante você pensar nisso. Irmãos, o que endurece o coração é a falta da relação com Deus. O endurecimento, irmãos, ele não surge do nada. Não é que a pessoa estava bem, intimidade com Deus e de repente, endureceu o coração. Não. É resultado de alguns fatores. A insensibilidade espiritual, como eu disse, ela é gradativa. E um dos grandes fatores é pecado. Pecado endurece o coração. Tanto a condição do ser humano de já estar morto nos seus delitos e pecados deixa no estado de coração endurecido, coração de pedra, mas não pense que quando nos convertemos e somos retirados do coração de pedra e colocado um coração de carne, quando nos envolvemos com o pecado, não acontece nada, não atinge o nosso coração, atinge a nossa vida espiritual. Pecado, desobediência a Deus, atinge a nossa relação com Deus, mesmo na vida do cristão. E o problema do pecado é quando esse pecado não é confessado. Quando a pessoa endureceu tanto o coração que ele guarda já o pecado no seu coração e não tem sensibilidade quanto a isso. Pecado não confessado gera insensibilidade e frieza em relação a Deus. Veja o que diz o Salmo 32. Palavra do Senhor. Salmo 32, versículo 3 a 5, diz assim. Olha o que o salmista diz. Versículo 3 diz assim: preste bem atenção, enquanto calei os meus pecados, aconteceram algumas coisas, viu? Enquanto calei os meus pecados, não ficou tudo normal não. Olha o que o salmista diz: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em quê? Sequidão de estio. É aquela ideia de uma terra seca, endurecida. Enquanto o salmista Davi cala os seus pecados, não confessa os seus pecados, o corpo dele sofria, a alma dele sofria, e o seu coração sofria os efeitos do pecado. Graças a Deus, porque tem o versículo 5. Confessei o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Confissão. Se o que endurece o coração é o pecado, nós devemos então confessar o pecado, mas não achar que o fato de pecarmos e lidarmos como se nada tivesse acontecendo, vai ficar assim mesmo. Não. Pecados não confessados, o coração vai endurecendo, a frieza vai tomando conta, o relacionamento com Deus vai esfriando. E aí nós entramos num outro fator. Quebra de relacionamento com Deus vai afetar na quebra de relacionamento com os nossos irmãos. Grave isso. Quando vamos acumulando pecados não confessados, não confessamos os nossos pecados, primeiro afeta o nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, vai afetar de alguma forma o nosso relacionamento com nossos irmãos. Mateus capítulo 5. Jesus diz o seguinte. Mateus capítulo 5. Sermão do Monte, nós temos estudado. Versículo 23 diz assim: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o teu altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, e então voltando-se, faz a tua oferta. O ambiente do que Jesus está falando aqui é um ambiente de culto, viu? De culto, de oferta a Deus. Ele diz: se na sua relação com Deus, na hora de ofertar, você lembrar que tem um problema relacional entre você e seu irmão, não oferte não, deixe lá a oferta ali.
primeiro, e a ideia vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, porque tem uma prioridade. O nosso culto a Deus, se nosso relacionamento com Ele não estiver bem, vai acabar afetando nossa relação com nossos irmãos, e a relação com nossos irmãos é importante para Deus, mais do que a oferta que nós damos para Ele. Ele manda se reconciliar, restabelecer a comunhão com o irmão. Porque quando nosso coração começa a estar endurecido, primeiro que é afetado é o nosso relacionamento com Deus, segundo é o relacionamento com os nossos próximos. Às vezes é com o cônjuge. Coração endurecido afeta o casamento. Às vezes é com os de casa, com os irmãos. E vamos criando mágoa. E vamos criando com relacionamentos sendo rompidos. Às vezes é com os familiares. Pessoas que guardam mágoa no seu coração. Com pessoas, às vezes é com o cônjuge, às vezes é com familiares ali de casa, às vezes é com a família em casa, às vezes é com os familiares, às vezes é com outras pessoas lá fora. Na escola, no trabalho, na vida. Isso desagrada a Deus. E aí a gente cria um problema com um, com outro, com outro, com outro, e vai achando que está tudo bem. Não está. O coração gradativamente está endurecendo. E isso não agrada a Deus. Deixa a tua oferta lá. Vai reconciliar-se com seu irmão. Volta e deposita a tua oferta. Não pense que a nossa relação uns com os outros, se não estiver boa, não está desagradando a Deus. Desagrada. E aí, quando nós, pecados não confessados, relacionamentos quebrados e não tratados, o acúmulo dessas coisas vai endurecendo o coração e vai entrar num terceiro aspecto. Você entra numa religiosidade. Religiosidade. A falta de perdão, e só para não deixar passar, Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo diz assim, versículo 13 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Sabe o que é perdoai-vos mutuamente? É que é para ser um processo natural de perdão uns para com os outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos. É para ser uma prática comum na vida do cristão o perdão. Mas nós fomos pecando, não confessando, tendo mágoa no coração, rancor, e não tratando. Começamos a entrar no processo de religiosidade. São aqueles que frequentam a igreja sem viverem a palavra de Deus, e vão se tornando espiritualmente insensíveis. E cai na rotina da vida. E religiosidade é fruto de uma vida sem intimidade com Deus. Quando você não está tendo mais a intimidade com Deus por conta de pecados acumulados, não confessados, relacionamentos não tratados, você gradativamente entra numa vida de religiosidade e aí começa a entrar num processo automático. Processo automático. Domingo, 18h30. Culto de louvor e adoração, estou lá, eu vou. Por quê? Porque é domingo, vou lá. Mas você foi por quê? Qual foi o seu relacionamento com Deus durante a segunda até o domingo às 18h30? Não teve, mas eu vou lá. Me acostumei. Minha vida está assim, meu coração está assim, frio. Você começa a viver no automático. Vem para o culto porque é uma coisa de rotina, não para uma relação. E acorda na segunda-feira como? Para trabalhar. Você começa a viver a vida no piloto automático. Por que você está trabalhando? Eu não sei. Eu sei que tem trabalho, eu tenho que pagar minhas contas, tem um salário no final do mês, eu tenho que ir, eu vou lá. E aí começa a viver uma vida no automático na vida com a família. E aí os filhos começam a ser um peso e tudo começa a ser ruim, o trabalho começa a ser enfadonho, os filhos começam a ser um peso, o marido, a esposa começa a ser um terror, e aí nós vamos vivendo a vida no automático. Vamos domingo na igreja porque tem que ir, porque é domingo. Mas pecados não foram confessados, relacionamentos têm sido quebrados, estamos com o coração endurecidos e insensíveis à palavra de Deus.
pastores vêm aqui e pregam que fica rouco. E nada acontece. E não muda nada. E não acontece nada. O pastor, se for o local ou de fora, pode vir um ET. E nada acontece. Porque o coração está endurecido. E a causa você sabe qual é. É pecado não confessado. É relacionamentos quebrados e não tratados. É a vida de religiosidade que tomou conta e estamos insensíveis à palavra de Deus. Examine o coração. Qual tem sido destas a causa do endurecimento em nossa vida, do coração? Aos cristãos, cuidado com a religiosidade, a negligência à palavra, porque eles tiram a sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Ao não cristão, cuidado, o orgulho da soberba de achar que você está vivendo sua vida para você, mas no final vai dar tudo certo. Cuidado, se você não se voltar para Deus e não se reconciliar com Deus, e não abrir o seu coração para Jesus Cristo, entrar na sua vida, lhe trazer perdão, salvação, vida eterna, transformação, você sofrerá a condenação eterna. Cuidado com o coração endurecido. Mas louvamos a Deus porque tem a solução. Nós vimos a percepção do coração endurecido, os motivos, a motivação do que gera o coração endurecido, mas glórias a Deus porque tem a solução para o coração endurecido, e é o arrependimento. Como é que nós podemos amolecer o coração diante de Deus? Marcos 6 mostra Jesus interagindo com os discípulos. Jesus se aproxima dos discípulos na dificuldade, você viu no texto. Estavam numa tempestade. E Jesus foi ao encontro deles. Jesus ir ao encontro de cada um de nós é graça, viu? É graça. É a manifestação de um Deus gracioso que vai ao encontro. Como foi ao encontro de Paulo, quando estava perseguindo os cristãos e foi no caminho para Damasco, pronto para prender cristãos, para perseguir os cristãos, até o dia que Jesus encontra Paulo. Graça. E quando ele encontra Paulo, aquela luz brilhou na frente dele, Paulo se prostra e diz: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. É o Jesus que vai ao encontro de um homem que estava dentro da sua religiosidade, altamente religioso e zeloso, mas altamente com o coração endurecido em relação a Jesus. Mas Jesus vai ao encontro daquele homem, como foi ao encontro dos discípulos quando estavam em tormenta. E o mesmo princípio se aplica hoje. Por incrível que pareça, Deus não abandona ainda assim corações endurecidos. Você já parou para pensar que o coração dos discípulos estava endurecido e Jesus sabia? Ele não disse: vão embora, eu vou chamar outros. Não. É com aqueles ali que ele vai tratando. Continua manifestando o seu poder, continua revelando quem ele é, morre por eles, ressuscita. E sabe o que acontece? Marcos 16, o coração deles ainda está o quê? Endurecidos. Mas Jesus não abandona, envia o seu Espírito Santo. E lá em Atos 2, algo maravilhoso acontece. O Espírito Santo entra na vida daqueles. E agora aqueles homens que antes qualquer coisinha estavam com medo, negando, fugindo, agora estão dispostos a anunciar, a pregar, por conta da graça de Deus em não abandonar os seus. Então o que nós precisamos? Arrependimento.
Arrependimento é uma metanoia, é uma mudança de mente. É uma mudança de mente. É uma mudança de direção, é um retorno à comunhão com Deus. Se o que está separado de Deus, contra Deus, quando ele converte esse coração, ele se volta para Deus, e agora na caminhada com Deus, algumas coisas aconteceram e você esfriou e o coração endureceu, se levante, corra para os braços de Deus, se quede diante de dele arrependido, confessando os seus pecados, e receba dele o perdão que emana da cruz de Cristo. Mas é arrependimento que o ser humano precisa. Para ter o seu retorno à comunhão com Deus. Precisa de uma confissão sincera. Sincera. Salmo 51 é um salmo escrito por Davi como resultado do seu adultério com Batseba. E um pecado foi puxando outro pecado. E Davi, de adúltero, passou a ser assassino. E muita coisa aconteceu, até o dia que ele foi confrontado pelo profeta Natan, da parte de Deus. Depois disso, acontece em algum ponto o arrependimento de Davi, e é expresso através do Salmo 51. E no Salmo 51, versículo 17... vou ler aqui o versículo 15. Um dia desse eu estava lendo o Salmo 51 e meditando nele, e eu vi o versículo 15. Eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Olha o que Davi diz: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os seus louvores. Eu pensei que muitos de nós deveríamos fazer essa oração: abre, Senhor, os meus lábios, para que minha boca manifeste os teus louvores. Porque tem gente que está com o coração tão endurecido, que não é que não sabe cantar, porque não precisa saber cantar para louvar, não. Não precisa ter a voz muito afinada, não. Basta abrir a boca e louvar. Os que estão aqui na frente já conduz o louvor. O que você precisa é acompanhá-los. Mas tem gente que está com o coração tão endurecido, tão insensível, que nem louva mais. Isso aconteceu com Davi. E ele ora na sua confissão: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifício, do contrário eu te daria. Talvez o que você está pensando é que você precisa fazer algo, que você precisa melhorar mais em fazer algo mais para Deus, para ver se sua vida com Deus melhora. Talvez não é isso, é arrependimento. E ele vai dizer então, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O que Deus se agrada é de um coração contrito, quebrantado, que se achega a Ele arrependido. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Faça uma confissão sincera a Deus. Faça um retorno à palavra de Deus do coração. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guarde no coração a palavra e queira obedecer a esta palavra. João capítulo 8. João capítulo 8. Versículo 31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que não haviam, ou que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se você é discípulo de Cristo, se eu sou discípulo de Cristo, eu tenho que permanecer na palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É com a palavra que Deus vai tratar o nosso coração. É com a palavra que nós vamos ser libertos pelo Cristo que liberta. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Tem pessoas com o coração endurecidos porque estão com pecados não confessados, estão lá escravizados pelo pecado, muitos conhecendo a Deus. A solução? Confissão sincera, retorno à palavra, obediência à palavra e uma renovação da sua vida com Deus por meio do arrependimento. Atos capítulo 3, Pedro, que antes estava medroso, negando a Cristo, agora com o Espírito Santo, prega destemidamente e prega uma mensagem poderosa sobre aquele que pode solucionar qualquer problema do coração do ser humano, Cristo. Em todo o capítulo 3, aqui a partir do versículo 11, é um discurso de Pedro. E quando ele chega no versículo 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento. Coração endurecido não agrada a Deus, mas um coração compungido e contrito Deus não despreza. Se achega a Deus com o coração arrependido. E deixa eu dizer mais, não sei se amanhã eu estou vivo, então tenho que dizer hoje: se você está com pressa de acabar o culto para você ir para casa, teu coração também está endurecido. Se uma pregação de mais de 45 minutos você já não suporta mais, se cultuar a Deus não é o seu prazer, o seu coração está endurecido também. Porque nós gastamos tempo com tanta coisa. Você assiste um filme de uma série de maratonas de horas. Você assiste um jogo de 2 horas, se não tiver os pênaltis. E você está ali grudado, ligado. Deu 8 horas. Se eu não estiver encerrando, orando, e hoje, pastor, tem ceia, não vai acabar hoje não. Se você não tem prazer no cultuar a Deus, o teu coração também está endurecido. E em nome de Jesus Cristo, se arrependa. Em nome de Jesus Cristo, queira um relacionamento com Deus. Não um relacionamento de domingo às 18h30, mas um relacionamento que é diário. E que quando nos reunimos juntos aqui, temos prazer de estarmos juntos no cultuar a Ele. Arrependimento. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Jesus manda João escrever às igrejas, as 7 igrejas da Ásia. E a primeira igreja a ser direcionada é a de Éfeso. E no versículo 4 do capítulo 2 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós precisamos de arrependimento, meus irmãos. Se o nosso coração está endurecido, se nós já estamos insensíveis à palavra, porque um coração endurecido não agrada a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã e meu amigo, por que endurecer o coração para com Deus? E assim como os discípulos precisaram de Jesus no barco, precisaram ali da presença dele, acalmando a tempestade, trabalhando em seus corações, não desistindo dele, é de Jesus também que nós precisamos. Então examine o seu coração. Precisamos examinar o nosso coração. Precisamos confessar e abandonar pecados que geram dureza de coração e atrapalham a nossa relação com Deus. Precisamos retornar à palavra. Precisamos obedecer à palavra. Então, se você também ainda não é um cristão, disso depende a sua eternidade, de você quebrantar o seu coração diante de Deus, reconhecendo sua condição de pecador e que precisa de Jesus Cristo. E pedir a Ele que troque o seu coração de pedra e lhe dê um coração de carne. Um coração de que vai se relacionar com Deus,
tendo perdão dos seus pecados e a vida eterna oriundas do que Cristo promoveu naquela cruz, morrendo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E para os cristãos, deixe que o Espírito Santo amoleça o seu coração. E eu quero encerrar com Hebreus capítulo 3, versículo 8, com essa conclamação do autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 8. Versículo 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a encontrar nele essa maravilhosa graça que trabalha nos corações, tanto gerando conversão e arrependimento para a vida de quem ainda não creu, quanto aquela graça que continua a trabalhar em nosso coração, mesmo depois de crermos. Amém? Não falta graça em Deus para trabalhar no nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, por sua misericórdia sobre nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, aonde tiver dureza em nosso coração, aonde tiver áreas em nosso coração que estamos endurecidos, insensíveis à sua palavra, por sua graça, misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, venha trabalhar em nosso coração, Senhor. Senhor, levante caídos, aqueça corações que estão frios, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, esteja fortalecendo os que estão fracos, animando os que estão desanimados, Senhor. Mas, Senhor, aonde falta arrependimento, por graça, misericórdia, em nome de Jesus, com seu Santo Espírito, gere, Senhor, esse arrependimento. Restabeleça a comunhão aqui, ó Pai, de pessoas com o Senhor. Mas também restabeleça corações aqui em relacionamento uns com os outros, para que o seu nome seja glorificado. Haja, Senhor, com liberdade no nosso meio, mas não nos deixe ficarmos na dureza de coração, mesmo diante de tudo que o Senhor fez por nós, já revelado através da pessoa de Jesus Cristo. Mesmo diante de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, no dia a dia, nosso coração às vezes ainda está endurecido, mas não nos deixe, Senhor, ficarmos assim. Em nome de Jesus, traga quebrantamento, arrependimento. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém.